Ora, bom dia a todos. Queria começar por agradecer o convite que me foi dirigido pelo professor Jorge Bacelar Gouveia e, na sua pessoa, agradecer à Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, cumprimentar os meus colegas, aqui o meu colega da Universidade amigo que modera e os meus colegas na mesa e cumprimentar todo o público. E então cingir-me aos tais 20 minutos. Ora bom, a questão da segurança humana ou a expressão segurança humana apareceu sobretudo divulgada a partir do relatório do PNUD de 1994 dando uma nova dimensão que não é totalmente inovadora, já vinha atrás, a questão da segurança. Mas aqui, e de acordo até com o que já foi dito pelo professor Vladimir, o que temos de fundamental é a ideia de que a segurança deixa de estar centrada no Estado e vai ser recentrada no indivíduo e na comunidade, por um lado, e por outro lado, a questão de que a segurança deixa de ter um caráter essencialmente policial e militar e passa a ter um caráter multidimensional, desde logo também porque uma das dimensões é proteger a pessoa e a comunidade contra os atos do próprio Estado que possam ser lesivos para os seus direitos. E nesse sentido, veio-se afirmar efetivamente a segurança do emprego, do rendimento, a segurança da saúde, a segurança do ambiente, a segurança face à criminalidade, várias formas em que essa segurança deve assumir e, por outro lado, a interdependência dessas diferentes dimensões, dizendo-se que não é possível à comunidade das nações alcançar qualquer dos seus mais importantes objetivos, nem a paz, nem a proteção ambiental, nem os direitos do homem, ou a democratização, nem a integração social, a não ser no contexto de um desenvolvimento sustentável que conduza à segurança humana. Digamos que isto tem do outro lado, na outra face da moeda, também uma alteração do próprio conceito de soberania do Estado, que passa a ser visto essencialmente como segurança, como responsabilidade e, portanto, como responsabilidade de proteger e, portanto, garantir essa tal segurança humana. Ora bem, se nós tivermos em conta todas estas dimensões que estão presentes no conceito de segurança humana, nós podemos ter situações em que uma determinada dimensão fica mais em causa, outra menos em causa, mas em situações de conflito armado, seguramente todas elas ficam em causa. E isto tendo em conta as características dos conflitos armados dos nossos dias, porque é sabido que no pós-Segunda Guerra Mundial prevalecem largamente os conflitos internos sobre os conflitos interestaduais. Acontece que, se nós compararmos os conflitos internos atuais em relação aos conflitos pós-1945, também encontramos diferenças abissais e, portanto, houve pelo menos uma distinção que se pode fazer entre os conflitos durante a Guerra Fria e no pós-Guerra Fria. E, efetivamente, nos conflitos atuais, nós temos situações em que há muita dificuldade em ver garantidas as normas de direito humanitário que regem exatamente os comportamentos durante os conflitos armados, porque, desde logo, nós encontramos os civis a serem tomados como alvos e os civis devem ser preservados, diz o princípio da distinção, que só os combatentes e os objetivos militares
podem ser licitamente tomados como alvos. O que acontece é que hoje está tudo misturado. Também é difícil até, sabemos que eles são diretamente tomados como alvos, mas mesmo que não fossem, é difícil não se atingir civis, porque já não temos os exércitos frente a frente como tínhamos no tempo em que as guerras eram travadas em campos de batalha. Agora os civis são mesmo tomados como alvos. E isto traduz, por exemplo, na questão da violação como arma de guerra. Não temos violações levadas a cabo para satisfação de combatentes. Por isso as mulheres são violadas com canos de armas, com paus, com o que estiver à mão, porque a intenção não é satisfazer o combatente que a viola, é, sobretudo, degradar moralmente a pessoa violada e o tecido social em que ela se insere. E eu estou a falar das mulheres, mas atenção, porque vêm-se verificando crescentemente violações de homens, nomeadamente nos conflitos em África. Isto tem ocorrido de forma crescente. Nós vemos aqueles que deveriam ser os mais protegidos, as crianças, a serem usadas como soldados. E não estamos a falar de crianças de 12 e 13 anos, nós falamos de crianças a partir dos 5 anos, que já são recrutadas. Aliás, elas são recrutadas porquê? Como dizia um adulto combatente, elas são ideais, não reclamam, não esperam ser pagas e se as mandarem matar, matam. Portanto, há que recrutá-las e temos de ter a noção que o Daesh está a difundir desenhos animados para recrutar crianças. É preciso baixar o discurso para o nível das crianças, então fazem-se desenhos animados e difundem filmes em que ensinam as crianças a cortar mãos e cabeças, para começarem bem cedo. Portanto, estamos numa sociedade assim. Por outro lado, quer por estes grupos, quer mesmo por Estados, como vimos, vemos o uso de armas proibidas. A Síria, o exemplo, armas químicas, armas proibidas. Temos em desenvolvimento outro tipo de armas que, sem estes efeitos tão nocivos diretamente, podem ter um outro efeito muito nocivo também. Estou a referir-me aos drones e aos sistemas autónomos de armas que têm todo o potencial para facilitar o recurso à força, quando o que se deve é reforçar a interdição do uso da força. Portanto, nestes conflitos, digamos que temos uma situação muito grave em que são, por exemplo, se nós virmos a sentença que condenou Charles Taylor, o tribunal conclui que se está face a situações, que foram provadas situações que demonstram uma brutalidade incrível, um sofrimento causado a um nível muito grave, mas até tem uma nota na sentença em que o tribunal refere com alguns comportamentos por serem especialmente graves. Não vos vou dizer, que é para não estragar o dia, mas são efetivamente comportamentos repulsivos. Ora, isto, para além da gravidade toda e do sofrimento todo que traz outra consequência muito grave, que é dificultar a convivência futura. Compromete completamente a reconstrução de um país, porque uma coisa é dizer, bom, tu eras daquela facção e ele era da outra. Outra coisa é terem-se sujeitado as pessoas a este tipo de comportamentos, que isto não se esquece com facilidade. Portanto, eu diria que, face a esta situação, a comunidade internacional tem que se empenhar seriamente em desenvolver a prevenção dos conflitos armados. A prevenção durante a fase da Guerra Fria esteve mais ou menos esquecida. Não quer dizer que não houvesse prevenção, como dizia o Pérez de Coalhar,
ninguém saberá nunca quantos conflitos foram resolvidos nesta mansão de vidro, que quando é necessário se pode tornar muito opaca. Também há um mérito da diplomacia, não vir cá para fora revelar as cedências feitas e conseguir resolver conflitos. Mas a ideia de que se estava face a uma guerra, a uma paz impossível e uma guerra improvável, a ideia de que havia um equilíbrio pelo terror, levava a que a questão da prevenção não fosse efetivamente muito valorizada. E a verdade é que ela aparece logo no pós-Guerra Fria a ser tratada pelo secretário de Estado, Boutros Ghali, na Agenda para a Paz. A Agenda para a Paz tem um capítulo em que se refere à questão da prevenção e à diplomacia preventiva e em que se referem vários mecanismos que deverão ser desenvolvidos. Não posso referir-me a todos, mas, por exemplo, um dos que está referido é o estabelecimento preventivo de forças internacionais, forças onusianas, nomeadamente. E, efetivamente, temos um caso de sucesso. Foi na Macedónia, a UNPREDEP. A verdade é que se conseguiu que o descalabro que se verificou em todos os países que constituíam a antiga República Federativa Socialista da Jugoslávia não contagiasse a Macedónia. Foram enviados, não vou aqui estar a descrever a força e a sua atuação, mas a presença internacional lá conseguiu evitar isso. Apesar de ter tido um fim abrupto que não ajudou a sedimentar aquilo que tinha sido conseguido, e um fim pelas tais razões das políticas das grandes potências, mas a questão é que foi estabelecida essa força, conseguiu apostar na criação de várias estruturas e desenvolver várias estruturas dentro do Estado que foram importantes para a democratização. Conseguiu ser visível nas fronteiras. O problema era com a fronteira da Sérvia, onde ainda nessa altura se incluía o Kosovo, e com a fronteira com a Albânia. E isto foi bem sucedido. É evidente que teve custos, teve muitíssimo menores do que aqueles que existiriam se fosse enviada uma força depois da eclosão dos conflitos. Seria uma força necessariamente muito mais robusta, com outros meios, e para além dos custos financeiros, que seriam seguramente superiores, haveria custos humanos que não são contabilizáveis. Se calhar o que se pode perguntar é porque é que só temos um caso, mas se calhar aí há outros argumentos. Se calhar os lobbies da venda de armas não gostam que se previna, não é? Mas foi um caso de sucesso. Outra situação que é muito importante desenvolver, os sistemas de alerta precoce. Temos as Nações Unidas, temos várias organizações, quer intergovernamentais, quer não governamentais, que venham estabelecendo estes sistemas. Aqui o que se tenta é avaliar o risco, as tensões, os riscos que podem gerar a eclosão de um conflito, com indicadores estatísticos e também com relações qualitativas estabelecidas no terreno. O que é preciso melhorar? Por um lado, temos muitas vezes muito voluntarismo, nomeadamente organizações não governamentais mal preparadas, vão para lá e fazem muita coisa, e quando há excesso, às vezes depois isso acaba por ter efeitos prejudiciais.
É necessário, portanto, aperfeiçoar os mecanismos que existem no terreno e a articulação entre eles, para que não cheguem 50 relatórios a dizer um sim, outro não, outro sim, outro não, e ninguém sabe o que é que há de dizer. É preciso que quem vai para o terreno conheça a realidade do terreno. Não podemos ir para um país africano que está numa situação controversa com a mentalidade de Nova Iorque. A propósito disto, deixem-me só dizer que dentro dos alertas lançados antes da eclosão do conflito no Ruanda, do genocídio, houve um dos alertas que falava da existência de listas de pessoas a abater, como soubemos que existiram. Não foi valorizado porquê? Porque as listas estavam escritas à mão. Alguém que só estava habituado a ver as suas coisas no seu iPad e pronto. Portanto, é preciso que pessoas conheçam o terreno, é preciso que haja propostas de solução, é preciso que quem está nos centros de decisão esteja disponível para receber esses alertas, ou seja, foi o 25 de Abril, deu ponto, fomos todos fazer umas fériasinhas, aí chegaram uns quantos alertas, olha agora, paciência, já eclodiu. Há situações que não se compadecem com este tipo de atuação e, portanto, é preciso que haja permanentemente quem esteja com disponibilidade para receber e depois quem formule soluções apropriadas. Reparem que, no caso do Ruanda, o general Dallaire, que se chefiava a UNAMIR, fez não sei quantos apelos que ficou sem resposta, nomeadamente para saber se o seu mandato lhe permitia fazer isto e aquilo, e não teve resposta. Aliás, nesse caso do Ruanda, houve várias coisas estranhas, mas pronto, agora já acabei o tempo, foi. Ainda tenho 2 minutos, passou tudo durante com mais iniciativa, não mais 2 minutos. Não, ainda tenho mais 2 minutos. Não, a questão é se nós conseguimos, atendendo sem entrar noutras questões, tendo em conta o que disse e tendo em conta as características dos conflitos armados, não se consegue fazer facilmente uma reconstrução de vida e, portanto, o que há depois é repetições do conflito, e temos vários casos em que o mesmo conflito reacende passado não sei quanto tempo de se ter conseguido a paz, precisamente porque não se conseguem resolver os problemas de base. E quando temos atuações deste tipo, é natural que as pessoas não consigam ultrapassar os traumas fortíssimos que são infligidos por estes conflitos. Por isso, se calhar, a grande aposta, penso, terá de ser na prevenção desses conflitos. Muito obrigado.